Colega economista, aluno de economia, de faculdades do estado de São Paulo ou de faculdades desse nosso grande Brasil, saúdo vocês em nome do Conselho Regional de Economia de São Paulo e em nome da Ordem dos Economistas do Brasil. À luz das notícias trazidas da Europa sobre os desdobramentos da crise europeia. O Banco Central Europeu imaginava-se que teria uma política monetária mais ousada no sentido de ajudar os países que estão com graves problemas gerados pela dívida pública. É o caso da Espanha, é o caso da Itália. Lembro vocês que já ocorreu antes com Portugal, que já ocorreu antes com a Irlanda, que ocorreu também com a Grécia e, de certa forma, houve um ajuste com relação a esses países, dado este ajuste pelo Banco Central Europeu, de comum acordo com todas as demais entidades, tipo Fundo Monetário Internacional e o próprio governo da Alemanha e o governo da França. Mas parece que a situação exatamente para a Espanha e Itália não é a mesma que havia sido dada para Grécia, Portugal, Irlanda. Situação esta em termos de apoio. Se não, vejamos. O Banco Central Europeu se reuniu e o que o mercado esperava? O mercado esperava que o Banco Central Europeu tomasse uma medida de compra de dívida soberana da Espanha e dívida soberana da Itália no mercado secundário. Lembra você que a dívida soberana é a dívida, são os títulos que o governo da Espanha coloca no mercado para fazer pagamento de juros de títulos que já colocou anteriormente no mercado e também de nova dívida que o governo da Espanha venha a precisar. É o caso também da Itália. Mas ocorreu que, de 2007 para este momento do tempo, a dívida com relação ao produto interno bruto do governo da Espanha passou de 35%, ou seja, de perto de 350 bilhões de euros, para este ano, neste momento do tempo, para perto de 74%. Do jeito que as coisas vão, pegando esses 100 bilhões de euros para salvar os bancos espanhóis, a dívida como proporção do produto interno bruto na Espanha chegará a 90% deste produto interno bruto. Vejam, de 35% que era em 2007, está sendo observada uma tendência de chegar a 90% até o final do ano. Mas o que isso representa em termos de juros? Bom, quando a dívida da Espanha era de 350 bilhões de euros, ou seja, 35% do produto interno bruto, a Espanha estava pagando taxas de juros anuais em torno de 1,6%, 1,7%. Para fazer um cálculo bem fácil, vamos supor que tenha sido de 2% a taxa de juros anual por esses títulos. Eu disse, a Espanha devia 350 bilhões de euros, 2% estaria pagando 7 bilhões de euros de juros, a título de juros. Bom, significa que de todo o orçamento que o governo da Espanha, de toda a arrecadação que o governo da Espanha vai ter naquele período de tempo, 7 bilhões seriam direcionados para a título de taxa de juros. Bom, à medida que a dívida vai aumentando, porque o governo espanhol começa a querer salvar os bancos, ele, na tentativa de salvar os bancos, acaba se endividando, e o nome dessa dívida é dívida soberana. Só que agora, esta dívida nova passa a ser paga a 7% de juros ao ano. É o quanto a Alemanha paga, mais 5,6%. Isso chega próximo de 7% ao ano. Estamos falando de uma dívida perto de 900 bilhões de euros até o final do ano, é verdade. Se nós olharmos 7%,
estaríamos falando de 63 bilhões de euros a título de juros sobre o montante da dívida. Mas reparem que eu tinha falado que a Espanha pagava 7. De 7 em 4 anos pula para 63 bilhões. É quase que impossível pagar essa dívida, porque a este nível de participação da dívida soberana espanhola com relação ao produto interno bruto, o governo espanhol está dedicando das suas receitas tributárias quase 20% apenas a título de juros. Então, o que ocorreu com a decisão do Banco Central foi um banho, uma ducha fria enorme que foi colocada nos mercados. Por quê? Porque o Banco Central Europeu simplesmente veio a público dizendo que, olha, eu estou reduzindo a taxa de juros. A taxa de juros que eu vou cobrar vai ser de apenas 0,75% ao ano. Bom, mas não interessa a taxa de juros que ele vai cobrar. Ele não vai comprar dívida do governo da Espanha, pelo que ele acabou de dizer, o presidente do Banco Central Europeu acabou de dizer. Então, de que adianta ele falar que a taxa de juros foi para 0,75% se a Espanha e a Itália continuam pagando taxas muito perto de 7% ao ano? Bom, isso gerou, estamos falando hoje, sexta-feira, dia 6 de julho. Isso gerou hoje, na sexta-feira, um impacto muito negativo sobre as bolsas de valores em todos os lugares do mundo, inclusive na nossa bolsa de valores aqui em São Paulo. Porque os mercados esperavam que tanto a Espanha quanto a Itália tivessem algum tipo de alívio do ponto de vista da sua dívida, uma vez que se o Banco Central Europeu comprasse dívida que está no mercado secundário, os investidores teriam condições de continuar comprando dívida adicional da Espanha e da Itália. É claro que nem a Espanha nem a Itália suportam essas taxas de juros tão elevadas para o padrão da dívida europeia. Bom, e para piorar o quadro, temos notícias de que 150 economistas alemães, numa carta aberta, e olha, essa carta aberta assinada por economistas de enorme prestígio na Alemanha. Esses 150 economistas alemães, em carta aberta, que está sendo publicada pelos jornais alemães, eles dizem para os congressistas alemães que a Alemanha não deve apoiar o resgate nem da Espanha, nem da Itália, caso a Itália venha a necessitar de resgate, porque o cidadão alemão não deve pagar a dívida contraída por um outro cidadão do Mediterrâneo. Bom, parece que esta carta aberta acabou influenciando e muito a senhora ministra da Finlândia, pois não é que a Finlândia declara publicamente que prefere sair da área do euro do que pagar dívida de outros, dívida alheia. Opa, vamos aí, vamos ver o que está ocorrendo. Quer dizer, então, que o Banco Central Europeu teria agido sob pressão desses outros grupos? Será que tudo aquilo que está sendo pretendido pela Alemanha, capitaneada pela senhora Merkel, e pela França, do senhor Hollande, no tocante a salvar os países através de um resgate, países como a Espanha e a Itália, será que isso não vai ser possível? Bom, se temos a Finlândia dizendo que prefere sair do euro do que ajudar aqueles que contraíram dívida, então a situação não está nada boa, nem para a Espanha, nem para a Itália. Esses dois países estão percebendo que os demais países europeus, e principalmente que o Banco Central Europeu, não estão dando a eles o apoio devido. E no momento que não se dá o apoio devido, os mercados percebem muito facilmente
que tanto a Espanha quanto a Itália terão muitas dificuldades para fazer face aos pagamentos de dívida, tanto do principal quanto dos juros, nos próximos momentos do tempo. Mas é claro que o governo espanhol, e o governo italiano também, mas é claro que o governo espanhol está fazendo o possível e imaginável para que a sua economia seja resgatada. Mas eu dizia há pouco que do total das receitas do governo da Espanha, 20%, quase 20%, 19,2% estão sendo dedicadas a pagamento de juros. Bom, então o governo da Espanha teria outros 80% para pagar contas básicas. Contas básicas são, por exemplo, é o caso, por exemplo, das aposentadorias, é o caso, por exemplo, das pensões. Pensões e aposentadorias são coisas básicas. O trabalhador se aposentou e ele passa a receber o seu salário, a sua aposentadoria. Caso venha a morrer, a sua esposa passa a receber a sua pensão. O que está ocorrendo é que há uma medida, pelo menos está se estudando, à luz dos graves problemas que a Espanha está sofrendo, está se analisando a possibilidade de haver um corte nas aposentadorias em torno de 15% a 20%. Isso não é nada, não é uma notícia nada agradável para o aposentado que está na Espanha. Também medidas muito difíceis, mas à luz da situação se tornam extremamente necessárias, estão sendo tomadas também para aqueles que estão desempregados. O prazo de ajuda aos desempregados deverá ser encurtado e já se fala de um encurtamento próximo de 6 meses. Então, tanto o aposentado, tanto o pensionista, tanto o desempregado vão passar a ter mais dificuldades nos próximos momentos do tempo. E as coisas ruins não terminam por aí. Evidentemente que outras medidas estão sendo ventiladas no tocante à regulação do mercado de trabalho, facilitar que a empresa possa rescindir o contrato de trabalho, fazer contratos de trabalho com menos onerosidade para as empresas, evitar por todos os meios que a pessoa venha ter estabilidade no emprego. E tudo isto, estas notícias ruins que estão sendo analisadas neste momento do tempo, por nós aqui no Conselho Regional de Economia e na Ordem de Economistas do Brasil, todo esse conjunto de medidas adicionais que o governo espanhol terá forçosamente que adotar, são devidas à forma como o Banco Central Europeu, a forma como os outros países estão tratando a questão da dívida da Espanha e a dívida da Itália. Infelizmente, parece que a tônica dominante, que já está contaminando a Alemanha e chegou na Finlândia e talvez chegue a outros países, essa tônica seja, olha, você que gerou a dívida, você que se incumba de pagá-la. Eu não estou disposto a ser europeu neste momento tão difícil das economias do Mediterrâneo. Então, prefiro, como está dizendo a Finlândia, sair do euro. Que pena que essas pessoas, tanto esses economistas da Alemanha, quanto esta senhora que representa o governo da Finlândia, que pena que pensem dessa maneira. A melhor maneira que conhecemos é a da solidariedade. A União Europeia foi um sonho que foi acalentado durante muitas décadas. Este sonho se tornou uma realidade. Os bons momentos da prosperidade foram passados juntos e acreditamos que nos momentos de maior dificuldade, a solidariedade, a ajuda entre uns e os outros deveria prevalecer. Ainda tenho ânimo, tenho uma esperança de que isto venha a ocorrer.
Obrigado e até a próxima oportunidade.